Hello everyone, today we're going to talk about this inglês americano ou inglês britânico. Por favor, inscreva-se neste canal para que tenha mais vídeos e que possa apoiar nosso canal. Please subscribe, please subscribe, inscreva-se por favor. Nós vamos falar sobre esse tema. Qual dos inglês é bom? Né? Qual é o inglês melhor? Qual é o melhor inglês? Inglês americano ou inglês britânico? Então, eu quero falar sobre alguns pontos que vão mudar a sua maneira de observação quanto a este ponto. Primeiro, nós temos que tomar em consideração algumas verdades. Então, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que eu quero lhe mostrar alguns pontos que na qual vão mudar aquilo que é a sua observação quanto a este tópico, qual dos inglês é melhor, seja americano ou britânico, independentemente daquilo que é a sua preferência. Verdades para ser fluente em qualquer idioma, né? Em qualquer idioma. Isso me refiro a qualquer idioma que na qual tenha assim outras variedades, né? Como temos o espanhol, que temos espanhol da Espanha e da Argentina, e assim sucessivamente. Nós aqui temos inglês americano ou inglês britânico. A dica que eu vou dar para si é a mesma que eu dou aos meus alunos que inicialmente estão a aprender a falar qualquer idioma, especialmente a língua inglesa. Então, as pessoas primeiro ficam baralhadas em querer perceber qual dos inglês eu vou aprender. Isso acontece muito quando você ainda está a iniciar a aprender o idioma. Você está a ter o primeiro contato, você ainda quer aprender o idioma e ainda não fala bem o idioma, então você ainda quer se especificar. Então, qual idioma é prático para si? Bem, vamos para aqui. Primeiro ponto, primeira verdade que eu quero compartilhar consigo é: esqueça inglês americano e inglês britânico. Muito simples, né? Esqueça o inglês americano e o inglês britânico. Por que é que eu tenho que esquecer inglês americano ou inglês britânico? Por uma razão muito simples. Se você ainda é iniciante na língua, o seu foco não é concentrar-se se o inglês é americano ou o inglês é britânico. Não, nunca faça isso. Porque quando você leva tempo se concentrando se o inglês é americano, o inglês é britânico, o que vai acontecer? Muitas vezes, na minha experiência, os alunos levam muito tempo tentando discutir, tentando decidir qual é o inglês que querem aprender e depois passa o tempo e nunca aprendem a língua. Então, isso significa que levar tempo a pensar qual é o inglês, estudar, não vai ajudar. Não vai ajudar. Principalmente se você ainda é um iniciante, principalmente você ainda está a mergulhar na língua, então você ainda quer se concentrar qual é o idioma, qual é o inglês melhor, o americano, o britânico, qual é o melhor, isso não vai te ajudar. Também não vai te ajudar ficar em discussões de qual inglês é melhor. Ficar se achando que se eu falo inglês britânico, sou melhor que quem fala inglês americano. Ou inglês americano é péssimo que inglês britânico. Na verdade, isso não ajuda e nunca vai te ajudar para você se tornar fluente no idioma. Então, primeiro esqueça o inglês americano e esquece o inglês britânico. Então, você pode estar se perguntar qual inglês eu então tenho que me focar. Simples, não importa, seja inglês americano, seja inglês britânico, você tem que se concentrar naquilo que é inglês, porque ambas, ambas especializações, por chamar assim, ambos dialetos, seja americano ou britânico, tudo é inglês. Então concentre-se naquilo que é o inglês, né? Concentre-se naquilo que é o inglês. Então esqueça se é britânico, esqueça se é americano, ou seja, se for britânico eu vou aprender, se for americano também eu vou aprender. Se for venezuelano, não sei se existe, inglês de Venezuela, não sei se existe isso. Acredito que não existe, brincadeira, não existe. Então, isso pode dizer que não importa, ok? Não importa. Eu vou me focar naquilo que é inglês, porque os dois possuem padrões comuns para serem chamados de inglês. Então, eu vou me focar naquilo que é inglês e vou aprender a língua. Porque se você ficar parado a pensar nisso, isso não vai te ajudar e, consequentemente, vai atrasar o seu processo de aprendizagem de língua e você vai sair de vida, vai sair, perder seu tempo
de escala em escala ou de escola em escola, tentando procurar qual seria o inglês melhor. E se calhar não vai encontrar americanos a darem aula de inglês, não vai encontrar britanos a darem aulas de inglês. Para também dizer que são poucas escolas onde são americanos e britanos a darem o inglês nativo, são poucas escolas. Então, isso pode atrapalhar aquilo que é a sua fluência, né? Então, você vai escalar a sua fala pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, né? Sem precisar se concentrar se é americano ou britânico, desde que seja inglês, tá ok? Exato. Então, eu vou passar por um ponto aqui. Foque-se em dinâmica comunicativa. O que isso quer dizer? Focar-se em dinâmica comunicativa quer dizer o seguinte: no nosso dia a dia, na verdade, as pessoas não estão concentradas se o inglês que você está a falar é americano ou se o inglês que você está a falar é britânico. Esquece, as pessoas não estão concentradas nisso. Você tem que se focar na comunicação dinâmica, na comunicação dinâmica, na dinâmica comunicativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu digo para alguém, How are you? Então a pessoa não vai querer saber se o How are you, a maneira como ele disse, foi britânico, ou foi americano, ou foi sul-africano, ou vocês não querem saber disso. O que a pessoa vai dizer é Good, I'm fine. What about you? E aí vai existir dinâmica comunicativa. Então o diálogo vai crescendo. I'm great. What's your name? Entende? Então é assim como nós desenvolvemos. Aí existirá dinâmica comunicativa. Ou seja, as pessoas não estão concentradas no nosso dia a dia. Ok? In real life, as pessoas não estão concentradas nisso. Na vida real, as pessoas não estão concentradas nisso. Se o inglês que você está a falar é britânico, ou se o inglês que você está a falar é americano, não. As pessoas o que querem, na verdade, é que exista uma dinâmica comunicativa. O que é? Eu falar, você entender, responder. Falou, respondeu. Falou, respondeu, entendeu. Só isso, esses três pilares. Falou, entendeu, respondeu. Falou, entendeu, respondeu. Falou, entendeu, respondeu. Agora, se o inglês é britânico ou americano, as pessoas não estão concentradas nisso. As pessoas estão concentradas se o que a pessoa está a falar é perceptível e se está correto a maneira como está a falar. Só isso. Agora, se está a falar mais britânico, mais americano, as pessoas não estão concentradas nisso. E bem, para poder falar a respeito disso, você sabia que 94% das pessoas no planeta não falam inglês como primeira língua? Oh my God. Então entenda isso. Se 94 das pessoas no planeta não falam inglês como a sua primeira língua, então o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, voltamos, estão concentradas em dinâmica comunicativa. Ou seja, dessas 94 pessoas que não falam a língua inglesa como a sua primeira língua. Então, elas não falam, vamos lá, eles não falam como britânicos, não falam como americanos. Eles falam como o quê? Eles falam como moçambicanos, eles falam como angolanos, eles falam como venezuelanos, eles falam como portugueses, assim sucessivamente. Então, não é obrigatório que você fale como americano, você fale como um britânico. 94% das pessoas no planeta inteiro não falam inglês como primeira língua. Entende? Então, nota uma coisa. Se não falam inglês como sua primeira língua, significa que eles não estão, a maior parte das pessoas não falam inglês americano, não falam inglês britânico, né? Não tem um sotaque americano, não tem um sotaque britânico. Mas a verdade é que nós conseguimos nos entender perfeitamente. Se um chinês vir falar inglês consigo, você vai dizer, fala inglês britânico. Se você falar inglês desse jeito, eu não vou entender. Não. Indianos, por exemplo, né? Que tem um sotaque diferente. Eles por acaso param de falar inglês por causa disso? Não. Então nós vamos falar inglês dessa maneira.
E outro ponto nessa estatística, se 94% das pessoas no planeta não falam inglês como primeira língua, quer dizer que apenas 6%, né, das pessoas de todo o planeta, olha, 6% é que falam inglês, de forma nativa, como a primeira língua. Então, se são 6%, quer dizer que são poucas pessoas que estão a falar inglês como o seu idioma nativo. A maior parte são pessoas que não falam a língua. Então, outro ponto que na qual eu quero adicionar é, então isso quer dizer que a maior parte do inglês não é falado pelos nativos. Você não sabia disso. A maior parte do inglês não é falado pelos nativos. O inglês é mais falado com pessoas que não são nativas do que com pessoas que são nativas. Entende isso? A maior parte do inglês não é falado com os nativos, é falado com pessoas que não são nativas. Então, por que você tem que se concentrar muito em querer ser americano, em querer falar inglês americano, inglês britânico? Se a maior parte do inglês que você vai falar com alguém que possivelmente não seja americano e não seja britânico. Por quê? Então, concentre-se nisso. Você vai falar com alguém, muitas vezes você vai falar em inglês com alguém que não é americano, alguém que não é britânico. Você vai falar em inglês com o chinês, com o japonês, né? Então, é assim como funciona. Então, não precisa se concentrar muito qual inglês eu tenho que me concentrar, se é americano ou britânico. Tá ok? Isso é muito importante. É bom, é muito bom eu poder entender as duas, mas isso não pode ser uma coisa que eu tenho que gastar toda a minha energia pensando nisso, ao ponto de eu não querer assim, a ponto de eu não desenvolver. Ok? Certo. Outro ponto muito importante é saber que dos 6% das pessoas que falam a língua inglesa como a sua primeira língua, língua materna, são pessoas, ou seja, esse diálogo ocorre de forma muito reduzida, ou seja, o que quer dizer? Quer dizer que são poucas pessoas que falam inglês entre nativos. A maior parte do inglês é falado entre nativo e não nativo, entende? Nativo e não nativo e mais pessoas que não são nativas, entende? Então, a probabilidade de você falar inglês com um nativo é muito baixa em relação ao falar inglês com uma pessoa que não é nativa, entende, né? Então, é exatamente isso que eu quero explicar neste ponto aqui. Então, por isso que eu disse, foque-se no que? Na dinâmica comunicativa. Isso é muito importante. O outro ponto é, escolha inglês americano ou britânico para se especializar. Tão simples quanto isso. Escolha inglês americano ou britânico para se especializar. Ok. Vamos supor que você já fala inglês, né? Sabe dizer hello, how are you, já conversa com as pessoas, normalmente já entende um pouco de inglês e tal. Então, pela sua preferência, você pode querer se especializar. Seria eu gosto mais de inglês britânico, você querer se especializar, né? Então, pode se especializar, se necessário. Se necessário. Porque se necessário, você pode se especializar. Quando eu falo especializar, falo no sentido de, ok, eu quero ter mais tique britânico. Eu quero ter mais um tique britânico em relação ao do que e não do que ou não inglês americano. Então você pode ter essa preferência em querer se especializar, tá ok? Mas em suma, isso é opcional. Quer dizer que nós não vamos te entender porque você é um moçambicano, você é um angolano, você é um português, você é um chinês, está a falar inglês. Não. Inglês é tudo e para todos. Existem princípios universais, gramática, né, que controla a gramática inglesa. Só basta você saber isso, estará também a falar a língua inglesa, ok? Então, é exatamente isso. Agora, quanto a alguns pontos, algumas especializações como inglês britânico, inglês americano, né, a pronúncia, em espanhol disse el acento, que é ali a pronúncia, né?
Então, isso vai variar daquilo que é a sua especialização. Você quer se especializar nisso, mas nota, você só vai se especializar depois de você saber o idioma, depois de saber minimamente o idioma. É assim como funciona. Depois de eu saber minimamente o idioma, eu não vou querer logo querer me especializar em algo onde eu não entendo minimamente o idioma. Isso fica muito difícil, por isso que você vai, assim, ficar em dúvidas se faço britânico. Não, concentre-se na dinâmica da fala. Só isso. Só isso. E se necessário, você pode se especializar. Um dos exemplos na qual você pode se especializar é quando, por exemplo, você trabalhar, por exemplo, numa empresa onde o clima linguístico naquela empresa é só inglês britânico, né? O teu supervisor fala inglês britânico, então você tem que entender um bocadinho, tá? Às vezes, nesse sentido, inglês britânico, pode ser esse caso, né? Mas há casos também de família, onde uma parte dos membros da sua família fala inglês americano, então você acaba se especializando em inglês americano por isso. Mas será que se você falar inglês britânico, eles não vão entender? Então, a ideia exata é essa. Então, também parem de discriminar os outros que falam inglês americano ou parem de discriminar os outros que falam inglês britânico. O inglês é o mesmo, então você que escolhe aonde quer se especializar, mas tendo como princípio focando-se na comunicação, na dinâmica comunicativa. Então, isso é muito importante, tá ok? Então, por favor, se inscreva, subscreva no canal, subscribe, por favor, inscreva-se no canal, inscreva-se. Eu sei que você pode ter coragem, depois não se inscrever, é normal, compreendo, mas se você apoia este canal, se você sabe que está a fazer diferença esse vídeo, por favor, inscreva-se. Thank you so much and may God bless you, okay? Bye bye.